Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn confirma que já está trabalhando na segunda temporada do Creature Commandos. Talvez tenha sido esse o projeto que ele falou que estava escrevendo. Se bem que ele falou que estava escrevendo um novo projeto dele, então não deve ser esse. Mas ele já está trabalhando, ele, o Jim Lowry, a mesma galera que fez a primeira temporada. Esperamos que ele consiga uma certa evolução de qualidade de episódios, narrativa, enfim. O James Gunn ele faz um roteiro sempre que meio que vai te surpreender em alguns acontecimentos, né? Às vezes pega, às vezes não pega. Tem um momento do Frankenstein que eu acho que em live action vai funcionar muito mais do que na animação. Eu quero trazer essa discussão aqui também. E quais personagens você quer ver no Creature Commandos? Depois que ele falou do Morcego Humano, Salomão Grande, eu quero ver esses personagens na segunda temporada. Tipo que nem ele fez agora, né? Ele colocou no final King Shark, trouxe esqueci o nome dos personagens. Os personagens são tão desconhecidos que eu esqueço o nome deles. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um às 6h30 da tarde. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá praticamente todo dia, beleza? E se puder se tornar um membro apoiador aí do Terra Zero, eu agradeço desde já, sendo um bate-membro ou sendo um super-membro. E muito obrigado aos bate-membros do Terra Zero e também aos super-membros. Vocês ajudam demais esse canal, muito obrigado. James Gunn falou que já começou a produção da segunda temporada do Creature Commandos. O que eu espero da segunda temporada? Que ela seja melhor que a primeira. Tem um momento que é basicamente o roteiro, né, da história não é tão boa. Só que esse tipo de roteiro, ele faz no Esquadrão Suicida, às vezes no próprio Pacificador, que é um roteiro que tem uns plotzinho pra te surpreender. Mas, por exemplo, vocês lembram o que é construído pro Frankenstein e até onde ele chega pra contar pra noiva? Falar, não, o Rick Flag, ele ia contar tudo, ele ia ganhar uns pontinhos com a noiva na cabeça dele. Ela vê ele e fala, mano, sai daqui, atira nele. Vocês lembram? Porque esse é o plot. No live action, você trabalhando o Frankenstein desde o começo, ele aparecendo, isso ia funcionar muito mais. Porque quando ele chegar, você vai falar, pô, ele chegou, ele vai avisar todo mundo, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer e tal. Não, aí quando ele toma um tiro, você fala, nossa, que tosco. Porque talvez a mídia animação, esse plot não funciona como um live action. Como foi a primeira vez que o James Gunn fez uma animação, né? Então acho que pode ter sido isso, pode ter pesado isso. Eu não curti o Frankenstein, achei ele meio tosco assim, mas é aquilo, né? Talvez no live action ele teria funcionado melhor. Falaram, né? Algum de vocês falou que o Salomão Grande ia ser muito mais legal que o Frankenstein. Concordo, o Salomão Grande ele é mais legal que o Frankenstein. E outra, ele é um personagem do universo do Batman, então pensa, você apresentou o Fósforo, que é um personagem bem da hora, você apresentou o Morcego Humano, se tivesse, né? E também se tivesse o Salomão Grande, você fala, pô, maneiro. Agora, The Brave and the Bold ali, nos próximos filmes do Batman, eles podem explorar todos esses heróis, esses personagens, esses vilões, ia ser muito legal. Tem 3 personagens novos, o King Shark mais 2, certo? Na primeira temporada, eles mostram o Fósforo, a Nina, todos eles, né, tem um flashback. Nessa nova temporada, talvez só tenham 3 personagens que vão ter, tipo, episódios que vão desenvolvê-los no flashback, se é que vocês me entendem. Os outros não precisam, você não precisa disso pra noiva, você não precisa disso pro Fósforo, você não precisa disso pro Doninha, você não precisa disso pro próprio G.I. Robot que voltou. Gosto mais do visual antigo do G.I. Robot, eles poderiam ter construído o visual antigo, mas tá certo, é o mesmo personagem, ele tem na mesma personalidade, vai ser foda. É legal do Creature Commandos eles começarem a trazer mais personagens conhecidos. Por exemplo, o Creature Commandos vai ser lançado depois do Superman. Então, por que o Superman não pode ter um episódio que ele aparece no Creature Commands, né, pra dar aquele tempero na temporada? O Pacificador, velho, as animações só vai ser de personagens desconhecidos. Pode esquecer a animação de Mulher Maravilha, do Flash, esquece isso daí. Eu acho que nessa outra temporada eles podem colocar 8 episódios pra dar uma ênfase maior na história, porque a história faltou um pouco. A história faltou um pouco. Então o final da temporada no geral, que deveria ser muito mais divertido, não é divertido. E não parece o último episódio. Gostei do Creature Commandos, gostei da animação, gostei dos personagens, alguns mais do que outros. Mas os pontos positivos do Creature Commandos, um dos primeiros, mostrar como Temícera é representada no universo DC. Isso eu adorei. Tem aquela professora lá, se não me engano, é de escola ou faculdade, não lembro, que o cara de barro mata e depois transforma nela. Ela estuda, ela tem uma aula, né? Ela dá aula sobre Temícera. Outro ponto positivo, os personagens são bons. A noiva é da hora, os poderes do Fósforo, imagina os poderes do Fósforo em live action, que da hora. O Fósforo é meio o Dr. Manhattan, né? Já pararam pra pensar? Ele tem um destino meio trágico, igual ao do Manhattan. Ele é poderoso, não tanto quanto, mas ele tem um destino meio parecido, né? E aí você tem Quem mais? Tem o Doninha, né? Que ele é basicamente o episódio mais apelativo da temporada. Que tipo assim, ó, você vai sentir dó dele na marra.
Aí você tem o G.I. Robot, que é o melhor personagem pra mim do grupo. E aí você tem a volta dele, né? Você vai ter o Tubarão Rei, já sabe como é o Tubarão Rei, enfim. E vai ter outros personagens que estão chegando. Eu acho que eles podem, ao longo dos episódios, trazer personagens mais conhecidos. É lógico, você não vai fazer tanto isso, porque senão você vai roubar muito a cena dos monstros ali. Você colocar um Superman pra aparecer em animação, ele vai roubar muita cena. Ainda mais se o filme do Superman for um sucesso. Mas eu acho que o Superman tinha que aparecer em algum episódio. O Pacificador tinha que aparecer, talvez o Guy Gardner. O Guy Gardner é a cara do Creature Commandos, vocês não concordam? Ele aparecer em um episódio, a galera fala, pô, Lanterna Verde. Ia ser muito divertido, porque eu acho que esse é o intuito do Creature Commandos, você expandir e fazer uma segunda temporada pra as pessoas já quererem ver eles em live action. Uma coisa que eu espero, que o Frankenstein tenha uma evolução, porque se você vai continuar com ele, pelo amor de Deus, né? Não faz um personagem idiota de novo. E tem uma coisa muito louca, assim, do Frankenstein, que é assim, ele é um personagem que ele foi bem construído, o episódio dele com a velhinha lá é muito bom, mas ele foi bem construído no flashback, no presente ele foi meio bosta, assim, tipo, a personalidade dele não é muito legal, ele é um personagem meio bucha de canhão, você não se importa com ele. Se ele morresse pra noiva, ia ser muito legal, sabia? Porque você ia falar assim, pô, esse cara realmente é um bosta, o James Gunn fez pra zoar ele. Mas não, ele não morre, né? Então, é interessante você pensar que agora eles precisam trazer mais elementos, mais história, mais narrativa. O fato de ter só 3 personagens pra ter flashback, isso é importante pra narrativa e pro roteiro, isso é muito bom. Porque aí você não vai criar uma temporada só baseada em flashback e construção, certo? E deixar um pano de fundo mais vazio e mais raso. Não é isso que vai acontecer agora. Agora você vai fazer uma temporada que vai ter que ter uma história. Então o James Gunn vai ter que trabalhar numa história numa segunda temporada. Tem poucos personagens agora pra você fazer episódios com flashback. No máximo 3 episódios com flashback e já era. O próprio Frankenstein já foi apresentado, os outros personagens também. Então acho que eles precisam duas coisas: se empenhar no roteiro, fazer um roteiro melhor do que o da primeira, focar mais na história e menos nos personagens, porque os personagens eles já são legais. E segundo, eu acho que a segunda temporada vai ser mais conectada com o DCU do que a primeira, até porque ela deve vir talvez depois de Supergirl e Lanternas, talvez, a gente não sabe, então vai lançar algumas coisas antes da segunda temporada do Creature Commandos pra gente ter uma noção do que eles podem trazer para a segunda temporada. Eu gostaria muito de ver o Pacificador, gostaria muito de ver o Superman, o Guy Gardner, alguns personagens legais, sabe? Inclusive você pode introduzir personagens do DCU no Creature Commandos, o próprio Salomão Grande, igual o James Gunn falou, pode introduzir outros personagens. O Batman faz uma breve aparição, né? Então eles podem colocar outras coisas mais legais nessa segunda temporada. Deixa nos comentários sua opinião. O que você espera da segunda temporada? O que você quer ver? Eu gostei da equipe que ficou no final e o que me deixou aliviado foi que só tem 3 personagens novos. Então James Gunn não vai abusar de construção de personagem pra deixar a história meio de lado, certo? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.